Fala aí, cambada, beleza? Ícaro aqui mais uma vez, bem-vindos de volta ao canal Asas de Cera e hoje comentando com vocês o terceiro episódio de O Falcão e o Soldado Invernal. E já pra começar, eu falo pra vocês que pra mim esse episódio foi um pouquinho mais morno comparado com os outros episódios. Eu gostei um pouco mais dos outros, eu diria, mas tem coisa interessante aqui também. Tem muita coisa, inclusive, que eu quero falar com vocês, tá? Inclusive eu deixei até anotado aqui uma cola aqui, mas enfim, vamos por partes aqui e por que eu achei esse episódio um pouquinho mais lento do que o outro, assim, não me empolgou tanto, cara. Porque eu acho, primeiro, que esse episódio, ele é um meio pra justificar um fim, tá? Então ele não tem, assim, aquele negócio, as revelações, um negócio mais... sabe? É um negócio, mas é um caminho que eles percorreram pra chegar num objetivo. E que vai justificar muitas coisas depois, acredito eu, tá? Enfim, a gente começa o episódio já com uma propagandazinha do CRG, que a gente viu no último episódio, que é a instituição responsável por restabelecer e abastecer as pessoas que voltaram depois do blip, né? E a gente tem ali uma pequena propaganda no começo, enfim, beleza. Aí a gente já vai pra uma cena do John Walker e o Lemar Hoskins indo interrogar o cara lá que abrigou a Carly lá em Munique, né? E essa cena já é interessante porque, na verdade, assim, é uma coisa que já ficou um pouco clara no outro episódio, aqui fica mais ainda. Que é, inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar do último episódio, cara, porque, enfim, às vezes na hora a gente esquece de falar muita coisa, né? Mas na hora que ele fala pro Sam, se você não quer trabalhar comigo, então fica fora do meu caminho. Ali ele já começa a demonstrar a pessoa que ele é de verdade, né? E aqui nesse episódio, no comecinho, a gente já vê isso também, que é na hora que ele vai interrogar o cara lá, ele fala, cara, eu sei que a Carly esteve aqui, cara, que os apátridas estiveram aqui, e você vai falar pra mim e tal. E na hora que o cara cospe na cara dele, ele já pressiona o cara, mano, você sabe quem que eu sou? Já dá um berro, assusta o cara, até você fala, mano, que isso? Que atitude é essa, cara? Então, assim, deixa mais claro ainda aquilo que eu tava falando pra vocês. Esse cara não é o Capitão América e é uma cena... não sei se é desnecessária, eu diria, mas é uma coisa que a gente já meio que sabia. E de qualquer forma, ela emenda numa frase depois, né, num diálogo que ele tem com o Lemar lá, falando que ela tá gerando lealdade, né, porque ela tá dando abrigo, medicina e comida pras pessoas que estão necessitando, e isso gera lealdade, né. Os caras inclusive falam que estão chamando ela de Robin Hood, né, o próprio cara que tava lá em Munique. Enfim, aí a gente já vai pra cena direto lá, que é o final do segundo episódio, onde o Buck e o Sam estão libertando lá o Zemo, né, e eles estão indo conversar com ele, quer dizer, eles vão libertar depois, mas enfim. E nesse momento já gera uma cena muito interessante também, que é o Buck, né, ele fala pro Sam ficar lá, porque você é um vingador, cara, eu já tenho mais contato ali, ele vê você, ele vai ficar meio puto da vida, deixa que eu vou lá falar com ele. Aí ele chega lá na cela, o Zemo já levanta falando as palavras que dá o controle cerebral do Soldado Invernal, né, e eu achei muito interessante, cara, porque daí o Buck já fala, não, eu não sou mais isso, e ele fala, não, cara, mas eu queria ver qual seria a sua reação ao escutar essas palavras, apesar de você ter mudado. E a gente vai falar muito sobre o Zemo nesse episódio, cara, que eu acho que teve algumas coisas esquisitas assim com relação a ele, algumas mudanças ali que ficou meio na dúvida, mas tem muita coisa que eu quero falar sobre ele, cara. Primeiro é o negócio do livro que ele tá lendo lá, né, que é o livro de Maquiavel que ele cita, que é um negócio que eu até anotei aqui, uma citação que eu peguei do livro de Maquiavel, cara, que eu não tenho conhecimento nenhum sobre esse livro, e aí eu encontrei na internet isso aqui, ó. Segundo Maquiavel, as forças dos principados devem ser medidas pelo exército, ou seja, pelas armas que este mantém. Os reinados que têm muita fortuna e muitos homens devem fazer um bom exército. Quando um príncipe dá boa condição de vida, alimento e trabalho aos cidadãos do seu país, é amado. Eu acho que isso fez rima com aquele negócio da Carly que eu falei pra vocês, né? Que o Lemar fala, inclusive, que ela tá criando lealdade, fornecendo, como é que fala? Fornecendo comida, medicina, abrigo pras pessoas, né? Ela tá virando meio que o príncipe amado. E aí meio que diz aqui, né? Se você tem bons homens, né? Tipo, você tem que se armar, cara. Você tem que proteger eles, basicamente. Foi o que eu interpretei, pelo menos. E é o que ela tá fazendo. Ela tá levando esse soro pra lá e pra cá, e ela diz nesse episódio que ela quer entregar esse soro pras crianças do campo lá, né? Enfim, eu falo mais sobre isso depois. É mais ou menos isso a interpretação que eu tive sobre esse negócio do Maquiavel. E na cena da fuga da prisão também eu achei bem interessante que o Bucky fala, né? Qual que é o maior problema de um sistema, né? É o software ou é o malware? E não, na verdade é o middleware que ele fala, né? O problema é o humano no meio do problema, né? Um exemplo básico disso, né? Se você tá num carro, você tem um acidente de carro. O problema foi do carro? Pode até ser às vezes, mas a maioria das vezes o problema é a pessoa que tá dirigindo, é o fator humano que estraga o negócio, é mais ou menos isso que ele quer dizer, e ele usa isso pra fazer um esquema lá pra fazer o Zemo fugir da cadeia, né? E aí a gente já começa, né? Porque o Sam também já acha estranho e fala, cara, como assim esse cara vai se juntar com a gente? Ele já fica meio que na dúvida ali e tal, e o Buck fala, não, a gente precisa dele, cara, a gente tem que ter ele na equipe, então tá bom, então vai. E a gente vê aqui uma mudança meio que, eu não sei se é drástica, porque a gente ainda não tem a conclusão disso, né? Mas o Zemo tá meio bonzinho
vilãozinho, né? E eu, inclusive, levantei essa bola no comentário do vídeo de semana passada. Eu falei, será que o Zemo vai ser vilão mesmo nessa série? Eu acho assim, cara, eu acho que ele ainda é vilão, só que ele tá meio que num processo de aprofundamento de personagem, eu diria. Eu falo mais sobre isso mais à frente, tá? Enfim, eles libertam o Zemo lá e vão pra missão deles. E a gente vê uma cena onde eles vão pegar um avião lá, inclusive, que o Sam fala, caraca, você tem tanta grana assim? E ele fala, a minha família era da realeza antes de vocês irem em Sokovia e destruir a minha cidade. Eu sou um barão, inclusive, né, cara? Então, assim, é realmente um aprofundamento maior aí no personagem, né? Enfim, e aí eles vão pra Madripoor, né? Tem uma cena de discussão no avião que eu gosto muito também, cara. Quando eles tocam nesses assuntos que eu gosto, cara, que eles querem levantar ali o que é o Capitão América, né? O que foi, qual é esse legado dele, né? E o Zemo fala que o problema, cara, é que eles colocam um símbolo aqui no Capitão América muito no pedestal, e aí ninguém consegue ver os defeitos dele mais, entendeu? Isso é um problema, e esse é um dos motivos dele ser contra aí o projeto de Soldados Invernais, né? Inclusive no momento que ele vai ver lá, ele acha a máscara dele, dá uma olhadinha pra máscara dele, ele fala, cara, o problema é, quando as pessoas criam Soldados Invernais, aí começam a surgir Vingadores, entendeu? E aí começa a surgir problemas, e é o que causou a perda da família dele. Então, assim, tem um link ali do porquê ele não curtia essa ideia de soro de Soldado Invernal. Então eu acho que tem um ponto de verdade ali. Eu acho que ele não mente quando ele diz que ele quer realmente acabar com esse negócio, né? Enfim, também falamos mais disso mais à frente. E aí eles vão pra Madripoor, e chegando lá tem um negócio do disfarce, né? O Zemo fala, cara, eu falo pro Bucky, né? Você vai ter que agir como se fosse o Soldado Invernal de novo, e o Sam, ele dá o disfarce lá do Tigre Sorridente, né? Como é que é o nome do cara? Comrade Mac, né? O nome do cara. Eu fui pesquisar o nome desse cara e eu descobri que ele existe nas HQs, que ele é um criminoso, ele tem uma roupa lá, inclusive com umas garras estilosas lá, e tem umas histórias que o pai dele encontrou um culto do dragão e se relacionou com a pessoa desse culto, e aí teve ele como filho, e ele tem algum tipo de poder também, enfim, na HQ é como se ele fosse um vilão. Aqui ele é retratado como um cara ali que tá no meio das ações ali de Madripoor, no caso, e uma coisa que eu fiquei em dúvida ali, que na hora que mostra, né, o celular que o Sam tá olhando ali, fala, cara, esse cara parece muito comigo mesmo, né, e eu fiquei procurando pra ver se realmente era outro ator que tava fazendo lá, mas eu acho que era ele mesmo, não era? Se alguém souber disso, deixa no comentário aqui pra mim, por favor, se você sabe se era realmente o Anthony Mackie fazendo lá o Tigre Sorridente na foto original, ou se era outro ator mesmo, mas enfim. E aí eles vão encontrar com a tal da Selby, né, que também tem nos quadrinhos, na verdade é o Selby nos quadrinhos, né, e ele é um mutante, ele faz parte de um movimento lá, né, um grupo que é a Frente de Libertação dos Mutantes, alguma coisa assim, e ele tem o poder de se comunicar com o maquinário de um computador, né, basicamente isso que ele tem, mas aqui não tem nada, é só uma mulher mesmo que tá trabalhando lá na boate, lá ela tá meio que envolvida, né, no sistema do negócio lá de Madripoor, né, que é um negócio meio que criminoso e tal, e aí rola uma conversa lá entre o Zemo, o Bucky e o Sam lá. Ó o celular vibrando aqui pra estragar meu vídeo. Enfim, mas antes disso tem uma cena que eu queria comentar também, que é na hora que eles estão no bar lá, e não só a cena que o cara vem fazer a bebida pro Sam lá, que é a bebida favorita do Tigre Sorridente, que ele corta uma enguia, coloca o negócio no copo lá. Aquela cena eu achei maravilhosa, pelo simples fato do carisma do Anthony Mackie ali, fazendo aquela cara de legal, hein, ó. Aí ele toma um negócio e faz assim pro cara, ó, legal, bacana, hein, tipo, ele tem que ficar disfarçando, fingindo que é o cara, mano. O Anthony Mackie é sensacional, cara. Aí, como eu disse pra vocês, o Bucky tá fingindo ser o Soldado Invernal, a mando do Zemo, né, e aí tem uma hora que o Zemo vai tretar com o cara, ele fala pra ele, soldado, ataque. E nessa hora, eu queria pontuar que na hora que o Bucky parte pra porrada pra cima dos caras, parece que ele gosta do negócio, eu fiquei meio assim, caraca. E o Zemo também, ele olha pro Sam e fala, nossa, ele entrou rápido no papel, né? E aí eu fiquei meio assim, cara, parece que ele realmente ainda tem alguma coisa dentro dele. O Zemo fala isso, inclusive, pra ele, na hora que ele tá falando as palavras lá, e o Bucky fala, não, eu não tenho mais isso em mim. E o Zemo fala, tem alguma coisa ainda aí. E nessa cena ficou meio que, tipo, me deixou na dúvida. Eu falei, será que tem alguma coisa ali ainda, do Soldado Invernal e tal? Porque realmente ele desceu a porrada nos caras e não ficou nem um pouco abalado, chocado, nem nada, tipo, sei lá, o Sam até pergunta depois, cara, você tá bem? E tipo, não, tá tudo certo. Enfim, é uma coisa a gente analisar depois, futuramente, a gente vai descobrir provavelmente, né? E aí eles vão falar com a tal da Selby lá, eles querem saber aonde tá o doutor, como que é o nome mesmo? É Wilfred Nagel, o nome do doutor que eles estão procurando, porque é o cara que tá fazendo os soros, né? Eles descobrem que é o cara que tá fazendo o soro lá do super soldado e tal, eles têm que saber por que ele tá fazendo isso. E a gente sabe também que ele tá trabalhando pro tal do Power Broke, que apareceu também no último episódio e eu acabei não comentando com vocês, mas ele é o cara que tá lá por cima ali do esquema
esquema de Madripoor, né? O Zimo fala isso, inclusive, que ele é o mais poderoso lá e tal. E é ele quem tá comandando tudo e tal. E eu não duvido nada que tenha sido ele que mandou a mensagem pra Carly lá falando, cara, você roubou meu soro, eu vou atrás de você e vou te matar. E enfim, a gente tem lá a cena do Bucky, do Sam e do Zimo conversando com a Selby lá, né, e tal. Aí tenta descobrir alguma coisa, toca o celular do Sam, dá ruim, ela descobre que ele não é o tigre sorridente, nada. E dá num tiroteio, acaba matando todo mundo, morre a Selby, foge os três de lá e tal. E no meio da correria, inclusive tem uma cena muito interessante que eles saem correndo, o Sam vira, eu não consigo correr com esse salto. É umas piadinhas encaixadas ali no meio do episódio que eu acho que pra mim funciona. Mas enfim, e aí eles acabam encontrando a Sharon Carter no meio do processo ali, né? Ela fala, cara, eu tô aqui em Madripoor faz um tempo já e eu tô ferrada por causa de vocês, porque o que vocês me fizeram fazer, né? Vocês me fizeram roubar o escudo e a roupa do Sam lá no Guerra Civil e eu tô foragido até agora e não posso voltar a ver minha família, cara. Faz tempo, eu não posso pisar nos Estados Unidos que eu vou presa, cara. E aí, enfim, né? Tem essa treta entre eles, ela leva eles pra um museu onde ela briga eles. E tem mais uma discussão que eu achei muito interessante também, que é quando ela chega pro Sam e fala, cara, você sabe que tem um pouco de hipocrisia, que é meio esquisito esse negócio de Capitão América e tal, essas coisas, cara. Senão você não teria, você sabe disso, no fundo você sabe, cara, porque você entregou o escudo lá. E o Zimo fala, inclusive, não é nem tão fundo assim, não. Ele tá ligado nessas coisas, né? Tipo, tem um pouco de hipocrisia nesse negócio. E é esse assunto complicado que eu tenho falado pra vocês sobre o que é assumir o manto de Capitão América, né? A Sharon já não tá muito ligando pra isso também. Ela dá uma zoada no Bucky ali, que ele era o parceiro dele, seguir ele pra lá e pra cá. E o Sam oferece pra ela um trato, né? Ele fala, vamos fazer o seguinte então, você ajuda a gente e eu limpo o seu nome e você consegue voltar lá pra casa, beleza? Pode ser? E aí tem uma cena da Sharon buscando essas informações pra saber onde tá o doutor, porque no final das contas a Selby que sabia morreu e essa informação foi perdida. Mas enfim, aí eles estão lá no meio de uma balada, né? Ela fala, não, relaxa por enquanto que eu vou procurar informação aqui. E aí aparece o Bucky, o Sam e o Zimo no meio da festa. E nesse ponto eu preciso fazer uma pergunta muito importante pra Marvel. Precisava daquela ceninha do Zimo dançando, velho? Cara, que constrangimento, cara. Pô, um cara, tipo, um vilão daquele fazendo aquela dancinha, sei lá, a gente teve o Tobey Maguire no Homem-Aranha, agora a gente tem o Zimo dançando no meio da festinha aqui, tipo, não precisava, eu acho. Mas enfim, cara, eu acho que isso rima com aquilo que eu tava falando deles estarem fazendo o Zimo um pouquinho mais bonzinho aqui. Por que eu acho que eles estão fazendo isso, na verdade? Não é que eles estão fazendo ele ser um pouco mais bonzinho. Eu acho que eles estão fazendo ele ser um pouco mais relacionável, tipo, ele um pouco, a gente entender mais a motivação dele, a gente se importar mais com ele. Talvez um pouco da maneira errada, mas eu não sei, cara. Por que eu acho que a Marvel tá fazendo isso, cara? Por um simples negócio chamado Thunderbolts. A gente já tem o Zimo, a gente já tem o General Ross, a gente tem o Venom, que pode ser que venha pra esse universo. Então pode ser que eles estejam querendo montar esse grupo, e o Zimo é quem funda esse grupo, se não me engano, nos quadrinhos, né? Pode ser que seja isso. Pode ser que eles estejam colocando o Zimo como um personagem, tipo, legalzinho pra gente gostar um pouco mais dele, né? Enfim, eu acho que tá um pouco errado isso ainda, tá meio esquisito pra mim, mas pode ser que ainda ele esteja fazendo isso por causa do que ele quer mesmo, ele esteja sendo egoísta, e pode ser uma armação que a gente só vai descobrir depois, né? Inclusive tem na hora que eles estão conversando com o cientista lá, ele mete o tiro no cara e dane-se, cara. Eu não quero esse cara criando soldados invernais por aí. O Sam fica puto da vida, inclusive, cara, você nunca mais vai fazer isso. Ele fala, não, imagina, cara, só nem sonharia em fazer isso. Tipo, dá pra acreditar num cara desse? Eu acho que não, cara. Tem a parte que ele usa máscara lá, que eu achei bem legal, inclusive, cara, o visual finalmente do Barão Zemo, né? E nesse momento, inclusive, eu achei que ele ia fugir, mas, enfim, acabou não fugindo. Enfim, vamos falar então sobre o negócio do doutor, que é quando eles encontram lá a passagem atrás do container lá, né? E vão conversar com ele, cara. A gente tem duas origens um pouco diferentes aqui desse doutor. Como que é o nome mesmo? Por isso que eu deixei a colinha aqui pra ir consultando. Eu conheci esse personagem hoje, cara. Eu fui pesquisar sobre ele nas HQs e descobri que ele foi o cara responsável pelo soro lá naquela época que eu falei pra vocês que foram recrutados mais de 300 homens negros pra fazerem experimentos, né? Depois, aliás, acho que durante a Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, no caso, depois que o Capitão América já não tava mais lá, o governo exigiu que esse doutor fizesse esse soro e ele recrutou lá os homens pra fazer essas experiências, no qual o Isaiah foi um sobrevivente lá e usou o manto de Capitão América. E aqui é um pouquinho diferente, né? Ele diz que ele foi contratado pela Hydra depois do que aconteceu com os Soldados Invernais lá no Guerra Civil, depois que o Zimo matou os Soldados Invernais, e eles falaram pra ele, cara, continua aí esse projeto aí, tira aí as amostras, faz um novo soro pra gente aí. Ele conseguiu, né, tirar da amostra do Isaiah, não sei como é que você fala, e aí ele foi blipado, ele fala, né, e quando ele voltou 5 anos depois, ele foi contratado pelo Power Broker, né, que aparentemente vai ser o vilão final dessa história, e ele tá de novo aí desenvolvendo esse soro aí e tal, e aí ele conta que a Carly levou todos os soros dele, né, acho que ele conseguiu produzir 20, ele falou, e ela também ligou pra perguntar se ele conseguiria ajudar no caso de uma tal de Dona Madani, que tava lá com tuberculose, né, ela queria ajudar e tal. Tem uma cena, inclusive, que aparece já essa mulher
falecendo e depois que a gente vai descobrir que é ela, né? Tipo, essa mulher que a Carly tá ajudando. E eu tenho um problema já aí, cara, que é essa menina que tá fazendo aí a Karli Morgenthau, aí a Apátrida no caso, cara. Eu não consegui sentir nenhuma emoção da atuação dessa mulher ainda, cara. Você olha pra cara dela, parece que ela tá com a mesma cara em todos os takes, cara. Na hora que ela vai tentar chorar, que ela vai tentar fazer uma cena emocionante, triste ali, parece que ela não convence, sabe? Ah, sei lá, cara, pra mim essa atriz aí, sabe, eu não tô me importando muito com ela, entendeu? Tipo, a hora que vai pra cena dela, eu fico, tá bom, volta lá pro Buck, que tava mais interessante lá pro Sam também. Mas enfim, tem toda essa cena aí, fala que ela tá com o soro, os caras explodem o laboratório, o cara manda um lança-foguetes, né? O Zimo mata o cientista. E mais pro final do episódio, na verdade, a gente tem duas cenas, né? Um pouco antes e uma mais pro final, que é aquele esquema que a Karli tá montando pra pegar os suprimentos lá em... onde que eles estão mesmo? Em Riga, Latvia, onde eles estão lá pra pegar o esquema dos suprimentos, que ela fala que eles estão mantendo suprimentos lá de pessoas que estão necessitadas e tal. Fala, tipo, tem 6 meses de suprimento aqui, vocês estão escondendo. E tem todo esse esquema que ela conta um pouco mais da história dela, né? Dá uma aprofundada um pouco mais no personagem, que fala que ela foi expulsa de onde ela morava quando ela voltou do Blip, e ela acabou indo trabalhar lá em Madripoor, mas ela queria ser professora e tal, e aí ela fica sabendo que o doutor morreu lá e foi assassinado pelo Zimo, e ela fala, nós temos os últimos soros aqui e a gente tem que entregar isso para as crianças do campo. Que crianças do campo a gente não sabe ainda, mas tem um errinho de tradução aí, por conta do Disney Plus ali, que eu tava vendo em inglês com legenda. Ela fala, como que ela fala mesmo? Ela fala, we have the last of the serum. Não significa exatamente o último, na tradução lá falou que ela tem o último soro, como se ela tivesse um, mas the last of the serum pode significar que ela tá com os últimos soros, né? Então se ela tivesse com o último, acho que ela falaria I have the last serum. Eu acho isso, pelo menos, acho que foi um erro de tradução ali e pode ser um pouco confuso, porque daí a galera vai achar que só tem um soro, pode ser que tenha mais ainda. Enfim, ela falou que ela tem que entregar esse soro aí pras crianças e tal, e depois tem a cena que ela tá lá com o parceiro dela e ela explode o negócio, o prédio lá, né? Ela deixa os guardas presos lá, explode o prédio lá e o parceiro dela vira e fala, caraca, mas tinha gente lá dentro ainda, como é que você faz um negócio desse? E ela, é só assim que esse tipo de gente vai entender a nossa mensagem. Aí você começa a ver, né? Aí antes era um movimento, você queria ser boazinha, mas agora você já tá partindo pra violência, aí o negócio já fica meio assim, você já começa a ver nos pequenos detalhes você vê a real intenção das pessoas, né, cara? Enfim, a gente vai ver como que isso vai acabar também depois. E pra finalizar, eu queria falar sobre uma outra cena no avião, né, que eles já fizeram toda a missão em Madripoor, eles estão indo agora pro mesmo lugar onde tava ela agora, em Riga, na Latvia, e tem a conversa sobre o escudo de novo, cara, que o Sam começa a falar, na hora que o cientista tava falando lá, que eles falam de uma cobaia, né, de um dos experimentos, e o Sam fala, cara, ele se referiu ao Isaiah como se ele não fosse nada, como se ele não fosse nenhuma pessoa. E aí eu fico pensando, por quantas pessoas eles passaram por cima por causa desse pedaço de metal que é o escudo, no caso, né? Tipo, ele fala, realmente, talvez eu estivesse errado, talvez eu não tivesse deixado no museu, talvez eu tivesse ter destruído aquele negócio, né? E o Bucky fala, cara, mas você tem que pensar também que esse escudo ajudou muita gente também, ele não só arruinou a vida das pessoas, e antes de deixar você destruir o escudo, eu vou pegar esse escudo e vou usar. E isso desenvolve mais a conversa do escudo, do legado, tudo aquilo que eu falei pra vocês também sobre o segundo episódio, que eu acho muito bacana também, mas enfim, aí a gente finaliza o episódio eles chegando lá onde tava a Karli fazendo tudo que ela fez, e no momento que o Zimo fala, ok, chegamos, o Bucky fala, pera aí que eu vou dar uma volta que eu achei um negócio aqui. Aí vem a cena que me empolgou, cara, acho que foi a única cena que realmente me empolgou um pouco nesse episódio, que ele olha pro chão, tem uma esfera ali e tal, como se fossem rastros, ele vai pegando umas esferinhas assim no chão, ele vai lá pro cantinho e tal, aí a hora que ele chega lá, quem tá lá, meu amigo? Ai, eu adoro a Milage, cara, eu não acredito que eles vão colocar a coisa do Pantera Negra aqui nessa série, cara, eu fiquei muito feliz. Eu não achei que eles fossem envolver alguma coisa do Pantera Negra, da história do Pantera Negra aqui com isso, cara, mas depois eu parei pra pensar e falei, faz sentido, cara, o Zimo matou o Rei T'Chaka. E a primeira coisa que eu falo eu quero ver o Zimo, cara. Então, cara, aí vem aquela trilha sonora das Dora Milajes no fundo, eu falei, cara, que da hora. Eu achei realmente muito legal, cara, mas enfim, é o que eu falei pra vocês. No geral, esse episódio foi um negócio de ir pra lá, vir pra cá, vai pra Madripoor, volta, foi um negócio meio confuso, e pra variar, acabou a bateria da câmera no meio do vídeo, enfim, né, concluindo o que eu tava falando, cara. Eu achei esse episódio um pouquinho morno, mas enfim, é interessante também em vários pontos, e a gente deixa aí essa discussão, né, cara, tipo, o Zimo ficou bonzinho agora, sabe, tipo, vai ser assim daqui pra frente, a gente não sabe, a gente tem que ver o que vai acontecer daqui pra frente. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado aí, acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, tinha muita coisa que eu queria falar. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aí, fica à vontade, vamos discutir sobre o que tá acontecendo nessa série, deixem suas teorias aí, e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e ativa o sininho aí pra notificação pra você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza, gente? É isso então, obrigado pra todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, tchau!